Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem, uma boa semana a todos. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 12 a 18 de dezembro de 2021. A primeira matéria. Michael Lindshog, mais uma vez, continuando o assunto do filme Get Back, né? Michael Lindshog, a diretora do filme Let It Be, na longa e sinuosa estrada de Let It Be para Get Back. É uma reportagem, uma matéria bem grande, onde ele fala vários detalhes sobre o filme Let It Be, sobre os tapes, né, as gravações, muita coisa ali interessante. Ele falando, durante anos tenho agitado com a Apple para relançar Let It Be. Está prestes a acontecer nos últimos 20 anos. Gosto muito das pessoas de lá, mas toda a tolice interna atrapalhou. Quando terminei de filmar no final de janeiro de 69, os Beatles ainda não tinham terminado, destaca o diretor. De fato, o grupo estava tão energizado que eles gravaram Abbey Road, que acabou saindo antes do álbum Let It Be. Agora reconheço que meu corte é um cinema verité, muito preciso e agradável de como era trabalhar com os Beatles por um mês em 1969. Filmar 12 horas dos Beatles ensaiando Get Back não é terrivelmente emocionante. Estavam todos almoçando na sala da diretoria da Apple quando eu disse que achava que precisávamos de uma conclusão, um lugar para ir. Yoko perguntou, as conclusões são importantes? E eu pensei, achei que precisávamos de algo para fechá-lo. Foram pensados em vários lugares, como vocês viram no filme, né? Cave, em Prismo, Rio, no anfiteatro lá na Líbia, onde ele falou, eu queria fazer isso porque era no meio do mundo, o berço da civilização. Eu sabia que era o meu trabalho encontrar uma resposta. Pois bem, tem uma cena do filme onde o Cliff Jones e o diretor Michael Lindshog estão agachados e eles apontam para cima. E o povo faz aquela cara tipo, é, legal. E ele falou, eu disse, por que não fazemos no telhado? E John disse, fazer o que no telhado? Eu disse, um show. Depois de reforçar lá o telhado com alguns pilares de madeiras e tudo, começaram a preparar uma sessão de 10 câmeras, 5 no telhado, 3 nas ruas, para capturar a reação do público, uma no prédio do lado para as fotos amplas e uma câmera bidirecional escondida no salão da Apple, que captou o drama com os policiais de Londres. A banda ainda estava hesitante quando chegou o dia da filmagem, quer dizer, eles ainda ficaram no andar de baixo, meio pensando se eles iam fazer ou não show. Michael Lindshog, os 4 Beatles e Yoko se reuniram com uma pequena sala logo abaixo do telhado por volta de 12h30 da tarde. George Martin e Cliff Jones estavam no estúdio abaixo, se preparando para gravar. Ringo achou que estava muito frio, ele estava preocupado que os guitarristas não pudessem sentir seus dedos. George disse, qual é o ponto? Por que queremos tocar essas músicas de novo? Ele se tornou um verdadeiro cutucão nesse ponto. Ele é normalmente um cara maravilhoso e afável, mas ele estava lidando com suas próprias frustrações, tentando fazer com que os outros gravassem suas músicas. Paul foi quem se esforçou mais para tocar. Ele sabia que a única coisa que poderia manter os Beatles juntos era tocar para o público. Mantendo aquele relacionamento, então nesse ponto eram 2 contra 1. Então do silêncio vem a voz de John Lennon, foda-se, vamos lá. E esse foi o voto de qualidade, eles foram para o telhado e para a história, e essa foi a última vez que eles tocaram juntos. Tem vários detalhes ali na reportagem bem grande.
Ele falou que a Apple prometeu que depois de lançar o filme Get Back, que ele lançaria um Let It Be. Agora é aquilo, né? Vamos aguardar. Bem, outra matéria. John Lennon achava Me and Mr. Mustard uma porcaria. John Lennon foi um dos maiores críticos da sua própria banda. John era muito sincero, realmente. Tem umas pessoas que me perguntam, pô, mas o John só critica, não gosta de nada dos Beatles. Ele gosta, claro, né? My Life, música dele e tal, entre a música, mas muito das coisas que fizeram nos Beatles ele não gosta, não gostava nem um pouco. Pois bem, os Beatles visitaram a Índia em 1968 para para fazer meditação e com isso escreveram várias músicas que seriam usadas para o álbum branco. O disco inclui várias influências, para mim é o melhor álbum, né? Tem folk, blues, ska, rock e tal, né? Tem tudo ali. A banda visitou a Índia de março a abril de 1968, antes de retornar a Londres. O álbum, que foi certificado 24 vezes de platina, incluía canções icônicas como Why My Get to Gentle Whips, Hatter Skelter, Back in Real Zazor. Na época, a banda também escreveu e gravou uma das músicas que mais tarde seria incluída no Abbey Road, Me and Mr. Mustard. Essa faixa, no entanto, é uma música com a qual Lennon não gostava nada. Na entrevista que John falou para Playboy, ele falou sobre a música, sou eu escrevendo um pedaço de lixo. Lennon lembrou de onde tirou a ideia para a música na entrevista. Ele explicou que não estava escrevendo sobre drogas, apesar de indicarem ao contrário, como, né, o começo, né, da música, né, os primeiros versos. O cantor disse a chefe, eu li em algum lugar no jornal sobre esse cara malvado que escondia notas de 5 libras, não no nariz, mas em outro lugar. Ela nem sabia onde. Lennon então declarou, não tinha nada a ver com cocaína. No Anthology dos Beatles, Lennon tocou no segundo verso, que faz referência ao irmão de Sr. Mustard. Ele disse, em Mr. Mustard, eu disse sua irmã Pen, originalmente era sua irmã Shirley, na letra. Eu mudei para Pen para soar como se tivesse algo a ver com Politan Pen, outra música do Abbey Road. Ele ia falando, é apenas um pedaço acabado de porcaria que eu escrevi na Índia. John não era muito... muitas das coisas que o John escreveu realmente não tinha muito nexo, né? I'm the Walrus, Glass Union, várias. Outra matéria, mais uma do John. Como eu falei na notícia anterior, John tinha muitas críticas com relação a vários projetos dos Beatles. Paciência, ele não gostava. E essa é daquela entrevista que ele deu depois da separação dos Beatles, em 1970, que o que saiu na revista está editado. O dono da Rolling Stone, Jan Wenner, depois lançou a completa no livro Remembers. Entende? Então é das próprias palavras do John. Então é ele falando, desabafando ali, estava soltando os cachorros, né? Tudo, botando para fora o que ele tinha passado. Era bem recente a separação, ele estava bem decepcionado. Então é ele próprio falando, mesmo que ele mais tarde ele fala, não gostei que lançou o livro e tal. Estranho, né? Uma pessoa dá uma entrevista para um jornalista de uma revista e esperava que não fosse lançada. Pô, o John também está sendo muito inocente, né? E outra coisa, né? E ele falou, me arrependi de ter... Aí fica aquele porém. Será que ele mentiu nas entrevistas? Ele mentiu, pô. Então ele falou aquelas coisas só para atingir as pessoas, né? Mas vamos lá.
John Lennon viu um lado positivo em lançar o álbum Get Back. Na entrevista que ele deu, ele passou uma boa parte da entrevista discutindo seus problemas sobre os Beatles e o seu trabalho. Ele revelou que um dos álbuns da banda teve uma produção incrivelmente rochosa. John disse que a banda não estava muito interessada em fazer Let It Be. Ele achou que um dos engenheiros do álbum, Cliff Jones, fez um péssimo trabalho. O problema do Cliff Jones é que ele realmente ele escolheu as piores demos, né? Mas acho que ele não entendeu muito direito que os Beatles... Faltou ali comunicação. Curiosamente, John pensou que lançar essa versão do álbum, que era o Get Back, teria um lado positivo. Achei que seria bom sair a versão merda, porque acabaria com os Beatles, acabaria com o mito. Somos nós, sem calça, sem tinta brilhante na capa e meio que exagero. É assim que somos, sem as calças. Então você poderia terminar o jogo agora? No entanto, o produtor Phil Spector depois recebeu as demos, trabalhou e deu uma boa melhorada. Mas mesmo assim, John não ficou feliz. John discutiu os Beatles, os detalhes do trabalho de Phil Spector em Let It Be. Então, quando o Spector apareceu, foi como, tudo bem, se você quer trabalhar conosco, rindo, vai e faça a sua audição, cara. John lembrou, ele trabalhou como um porco nisso. Ele sempre quis trabalhar com os Beatles e recebeu um monte de merda mal gravada e com uma sensação ruim. Nunca. E ele fez algo com isso. Embora John tenha visto a versão Let It Be de Spector como uma melhoria, ele não achou excelente. Não foi fantástico, mas ouvi e eu não vomitei, disse ele. Fiquei tão aliviado depois de 6 meses com essa nuvem negra pairando sobre isso, que iria acabar. No final, o álbum Let It Be ganhou o Grammy e o prêmio de Grammy de melhor trilha sonora para mídia visual. Quer dizer, o John queria lançar o álbum Get Back, que é muito mais fraco, são as versões iniciais, eles ainda estavam ensaiando. Então as versões de Dig a Pony, Don't Let Me Down e tal, I've Got a Feeling bem piores. Ele queria lançar isso que é para quebrar o mito dos Beatles, né? Outra matéria. O incômodo dos Beatles em ter Roy Orbison durante a turnê. Os Beatles, eles começaram uma turnê em 1963 e tiveram vários artistas. Um deles que faria shows junto com os Beatles seria Roy Orbison. Imagina, né? Já viram, né? Roy Orbison era um grande cantor. As músicas dele eram sensacionais, a voz dele era sensacional. Roy Orbison uma vez saiu em turnê com os Beatles em 1963, mas a sua popularidade estava incomodando os Beatles, que estavam começando, né? De acordo com a biografia de Roy Orbison, tinha uma das melhores vozes no início do rock and roll. O início dos anos 60 foi uma das eras mais produtivas dele. Ele teve vários sucessos, incluindo Pretty Woman, Crying, Only the Lonely. Infelizmente, a última metade da década viu a tragédia chegar à vida de Roy Orbison, quando ele perdeu sua esposa em um acidente de carro e 2 filhos em um incêndio em sua casa. Isso levou a lenda a interromper sua carreira no início dos anos 70. Ele voltaria nos anos 80, mas não há como negar que o início dos anos 60 representou o ápice da prolífica de sua carreira. Pois bem, os Beatles surgiram mais ou menos na mesma... ali na mesma época, junto com o Roy Orbison. Essa turnê coincidiu com a explosão dos Beatles, enquanto isso Roy Orbison deveria inicialmente ser o principal, mas ele foi rebaixado a segundo plano porque as multidões estavam reagindo de forma tão favorável aos Beatles. De acordo com George Harrison, o grupo ainda teve dificuldade em seguir o extremamente talentoso Roy Orbison. George falando, logo assumimos a liderança, tínhamos que vir atrás de Roy. Roy estava lá todas as noites e no final ele cantava She's Walking Back to Me, du, da, du, du.
e o público enlouquecia. Estávamos esperando lá e ele fazia outro bis. E nós pensamos, pô, como é que vamos fazer isso, seguir isso? De acordo com o site Slate, John Lennon achou as performances de Roy Orbison impressionantes. Ele realmente deu um show. Bem, todos eles fizeram, mas Roy Orbison tinha aquela voz fantástica. A história é uma prova das habilidades dele como artista. E ele foi rebaixado para segundo lugar porque estava incomodando, porque não dava para ter dois grandes numa turnê. A turnê ali grande tinha que ser os Beatles, promover os Beatles. E tinha o Roy Orbison ali como Roy Orbison arrancando muitos aplausos. O que você faz, né? Se chegar, Roy, desculpe, mas você tem que ficar um pouco para trás, tá? Porque aqui quem é o show é os Beatles. Outra matéria, e a última. É uma data importante, eu quis botar. Há 60 anos, as primeiras fotos promocionais dos Beatles. Em 17 de dezembro de 1961, os Beatles, junto com Armstrong, chegaram ao estúdio de Merriam, em Watseley, em Mattside, onde, junto com o fotógrafo Albert Merriam, o estúdio era dele, fizeram as primeiras fotos promocionais da banda, há 60 anos. O fotógrafo conta a história, o Albert Merriam. No meio do mês de dezembro de 61, Brian Epstein me ligou e perguntou se eu poderia tirar algumas fotos de 4 garotos que ele começou a gerenciar. No início relutei em aceitar a tarefa. Éramos principalmente um estúdio de retratos e casamentos. Na verdade, Epstein me ligou porque eu tinha sido o fotógrafo do casamento de seu irmão Clive. Brian tinha me dito que eles eram um grupo de aparência desleixada em trajes de couro, mas bastante inofensivos. Mal esperava mais tarde o que é nessa sessão. Vai guardando. Eu concordei e disse a Brian, mas eles me encontraram em meu estúdio em Watseley no domingo seguinte, 17 de dezembro. No início pedi ao meu parceiro, Herbert Ruggles, para tirar a sessão de fotos, mas ele recusou categoricamente, não querendo ter nada a ver com o grupo Beat. Você vai vendo. Domingo de manhã chegou e os 4 Beatles chegaram ao meu estúdio. Lembro daquelas calças e jaquetas de couro, dos suéteres de polo e dos sapatos de camurça até hoje. Brian tinha falado com eles antes da reunião, onde eles estavam meio sérios na atitude. De vez em quando, John Lennon colocava a língua para fora e soltava piadas. John e Paul brincaram e riram durante a maior parte da sessão. George Harrison estava quieto e Peter Best quase não falava. Chovia forte e Lennon estava começando a me irritar. Já estão vendo? Tinha que ser John. Eu, sendo careca, Lennon frequentemente se referia a mim como Curly. Curly é aquele carequinha dos 3 Patetas. Essa sessão de foto foi feita para Epstein como um gesto amigável contra a vontade do meu parceiro, Ruggles. Tirei cerca de 30 fotos dos Beatles, mas descartei todos os negativos, exceto 16, porque muitos mostravam Lennon e McCartney agindo mal e estragando a pose. Sem dúvida, aqueles negativos deveriam ter sido guardados, olhando para trás. Realmente, tu imagina se ele tivesse guardado esses negativos, o que estava valendo hoje de dinheiro. Mas, né, o pessoal não sabe, não botou fé, né? Essas fotos promocionais dos Beatles seria frequente até hoje, né? E essa foi a primeira, há 60 anos atrás. Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana dos Beatles, de 12 a 18 de dezembro de 2021. Semana que teve o lançamento do vídeo oficial da música My Sweet Lord, de George Harrison, depois de 50 anos. Eu assisti, achei horrível, chato pra caramba.
Não gostei nem um pouco. Muitos também criticaram, também não gostaram. Aí antes dessa música, a Olivia e o Danny fizeram um promo da What's Life, que é aquela menina dançando. Horrível também, achei horrível também aquele vídeo. Eu não gostei nem um pouco. Só fica aquela pergunta: quem é que está fazendo, responsável por esses filmes promocionais? Porque não é só eu que não está gostando, né? Mas de várias pessoas. Eu tenho lido várias pessoas realmente não estão gostando, né? E agora foi essa do Mad Street Lord, achei chato pra caralho, não gostei nem um pouco, achei muito ruim. E infelizmente é isso, né? Mais notícias, lá no, é só você botar Diário dos Beatles, você vai achar no Google, né, vai achar a página, ou no Facebook, ou no Instagram, no Twitter, e, e assim vou mantendo a informação com vocês, ok? Boa semana a todos, espero que tenham gostado e até semana que vem. Abraço a todos, valeu!